dando início ao Pinga Fogo do sábado. Vamos lá, pessoal? Posso perguntar? Peraí. Então, Reinaldo, deixa eu acomodar a razão. Pode perguntar. A gente fica um sempre. Sempre? Não tá. Tá bom, então. Olha, boa tarde para vocês. Então, eu vou iniciar uma pergunta, né, para depois da primeira ficar mais fácil, né? Então é assim, olha, no capítulo 16 do Evangelho, onde fala sobre a salvação dos ricos, onde fala que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então a pergunta é a seguinte: que reino é esse e como fazer para entrar nesse reino? Nossa, pode, porque história. Bom, vamos lá. Eu vou trazer essa relação do reino dos céus e eu vou trazer uma parábola de Jesus, que é o do tesouro escondido e da pérola. Jesus, ele fala, numa dessas parábolas, quando ele fala para a multidão na beirada do mar, quando ele vai até Galileia, ele fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que o homem, ao encontrar, fica muito feliz, torna a esconder esse tesouro, vende tudo que tem para procurá-lo novamente. Novamente ele fala: o reino dos céus é semelhante a um homem que procura boas pérolas. Ao encontrar as suas pérolas, uma boa pérola, ele vende tudo que tem e vai comprar essa pérola. Quando a gente tem a relação ao reino dos céus, ele quer dizer o seguinte: mundo espiritual. Quando a gente fala de mundo espiritual, nós estamos falando de espíritos que alcançou a grandeza e o conhecimento das leis divinas. Então, todo aquele processo que a gente passa, aquele processo do autoconhecimento, deixar para trás alguns mágoas, deixar para trás as nossas imperfeições, porque a cada vez que nós vamos aprendendo, nós vamos aparando as nossas arestas, tá? Nós vamos alcançar esse reino de Deus. Quando ele fala na parábola tesouro, e olha aqui, ele usa tesouro. O que é o tesouro? Que lembra o pirata? Então, lembra do pirata, né? O que o pirata fazia, né? Pilhava tudo, escondia lá o tesouro. Ele não usufruía do tesouro, matava os amigos lá, não era assim? Era assim que funcionava, né? E ficava também aquele tesouro lá. Jesus falava: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quando ele fala tesouro, é algo que a gente deseja muito, é algo muito precioso, é algo de valor. Quando ele chega e fala o seguinte, na questão do rico, né? Que ele deixa muito mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, e só para a gente dar uma explicada com relação ao que é esse camelo, né? Porque se nós pegarmos no sentido de hoje, a impressão que a gente vai pegar um bicho, camelo, e passar no buraco de uma agulha. É meio esquisito, incoerente, né? No entanto, quando camelo eram cordas feitas de pelos de camelo. Então eram cordas grossas para passar no buraco de uma agulha. Tem uma outra versão também que camelo era um lugar, um portal onde as pessoas passam, mas não passavam animais grandes, só animais pequenos também. Então existem duas versões históricas para explicar essa passagem. E quando ele fala assim na questão do reino de Deus, o reino dos céus, esse tesouro, esse reino, é um mundo espiritual ao qual a gente batalha para conquistar. Porque se a gente pega essa parábola, por exemplo, que eu acabei de citar, parece até loucura, né? A pessoa, mas a pessoa encontra o tesouro, em vez de pegar o tesouro e levar embora, eu pego e vou enterrar, vender tudo, parece meio coisa de doido, não parece? Mas não é. É que quando a gente descobre que é preciso merecer, é preciso trabalhar por,
nós renunciamos esse mundo material, nós renunciamos muito o nosso ego, nós renunciamos para merecer. Não há como a gente pular etapas. E aí ele complementa, falando que o mundo espiritual é uma via de mão dupla. Por quê? Porque quando ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que procura boas pérolas, é que Jesus não veio até nós. Ele não renunciou, entre aspas, vou pôr muitas aspas aqui para não ter tripla, quádrupla interpretação, o conforto do mundo superior para vir aqui no meio entre nós, para procurar que pérola, que boas pérolas, aquela que brilha no nosso coração, todos nós, tá? A gente pode chamar de luz divina, né? Luz divina. Somos divinos, somos filhos de Deus, automaticamente somos deuses, né? Então, esse reino, ele está bem dentro de nós. Esse reino do que a gente fica procurando muito fora, nas coisas exteriores, nas coisas, elas estão no interior dentro da gente. Então, essa caminhada para esse reino que a Mariana falou, ela é solitária. Tá? Ela é solitária. Qual é a bagagem que você leva? Está lá no homem de bem. Está lá no homem de bem. O bom seria todos os dias acordarmos e ir lá no homem de bem, dar uma olhada naquela listinha lá, o quanto nós estamos próximos do homem de bem. Então, esse lugar, esse reino que a gente procura, que a gente vai buscar, ele começa aqui, ó. Porque quando a gente se conhece, a gente percebe que a nossa felicidade está atrelada à humanidade. E aí o que a gente faz? A gente quer que o outro que está próximo da gente também seja feliz, como nós, no nosso conhecimento. Aí o mundo começa a ser diferente. E a gente vai buscar esse reino. Né? Foi respondido ou mais dúvidas? Não, e aí tem, quando você busca o reino de Deus, tem a reforma íntima. Quando você vai começar a buscar o reino, é quando você está se reformando. Isso aí. Pela mudança de comportamento. Perfeito. Olha, não é. Acho que todo mundo tem a impressão que quando nós assistimos TV, jornais, nós só vemos notícias ruins. É morte, é roubo, é tudo de mal. Eu, particularmente, acredito que exista muitas coisas boas. Porém, como não é noticiado, dá a impressão que tem muito mais coisas ruins. Aí tem uma pessoa próxima a mim que sempre fala: o mundo não tem solução não, o mundo está perdido. Aí eu pergunto a opinião de vocês: o mundo tem solução? Sim. Alguém gritou sim. Sim, eu adorei. Eu também adorei. E é de uma pessoa jovem. Então, né, uma criança dizendo sim significa o que é que nós queremos? Eu pergunto para vocês, o que é que nós queremos? Esse mundo melhor. Quando alguém faz algo para você, por exemplo, nós chegamos na casa espírita, alguém logo vem e nos abraça. E aí a gente abraça profundamente. Mas tem pessoas que não têm condições disso, de dar um abraço. Né? Aí ela não tem esperança de ser amada. Exatamente. E isso faz toda a diferença de nós seres humanos. Quando a gente vê uma notícia de que algo aconteceu com alguém e é coisa ruim, a gente vai propagando isso, né? Propaga, e aí curte, e não sei o quê, e faz um comentário. E quando a gente vê uma notícia de uma coisa boa, às vezes a gente guarda pra gente, né? Ai, a vaidade não pode mostrar. É, sim. E é aí que a gente tem que entrar com o quê? Vamos propagar. Por que o mal chega primeiro? Porque nós estamos tão acostumados com ele que a gente não faz um movimento para mudar a situação. E aí a gente entra na pergunta do nosso amigo. Então nós precisamos nos visitar e fazer essa mudança. E mostrar para esse irmão ou irmã que
pode ser diferente e é diferente. E o mundo está cada vez melhor aos olhos daquele que ama. Por exemplo, eu não assisto TV, tá? Não vejo noticiários ruins. Eu me poupo disso. Por que eu me poupo disso? Porque eu ainda quero propagar coisas boas. Então eu saio da minha casa e eu peço para a espiritualidade, me capacita para esse dia. Que eu possa enxergar o outro e as suas dificuldades. Não que eu não tenha. Mas se eu posso olhar a dificuldade do outro, a minha dificuldade, ela passa a ser pequena. Diante dos meus olhos. Eu estou mudando. Eu estou me propondo as coisas boas. E aí eu começo a ver o outro irmão, mesmo que ele seja ranzinza, a parte boa dele. Como que eu desmonto alguém que chega para mim gritando? Vão gritar também? Não. Eu vou olhar no olho dele e vou falar baixinho. Ele vai entender que o tom dele está acima do meu e ele vai abaixar. Esse movimento tem que ser feito por nós. Agora, se eu vou gritar com ele, ele vai continuar gritando e vai chegar uma hora que nós não vamos nos entender. E qual é o movimento que eu estou fazendo? Um movimento ruim. Então, o que eu estou vendo? O meu irmão gritando. Então, eu estou vendo coisas ruins. Mas o movimento é feito por quem? Por nós. Nós que temos que mudar. Não querer mudar o outro. Parte de nós. Não sei se respondi. Às vezes me empolgo. Só lembrando, Martin Luther King, é uma frase célebre dele, que é maravilhosa, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, o dia que os bons começarem a propagar, os maus se silenciam. A gente precisa começar a fazer esse movimento. Esse não, é vaidade. A gente não pode falar o bem. Gente, vaidade vem do coração, mas divulgar o bem é necessário. Porque senão muitas outras pessoas vão ficar desesperançosas, porque o mal vai gritar muito grande. E outra coisa, você é propagador do quê? O que você é? O mal não é tímido, né? Sim, e aí eu pergunto, vocês são propagadores do quê? Do quê? Jesus. Do bem. De Jesus, então, do bem. Então a gente não pode e não devemos, nós, espíritas, que temos esse conhecimento, falar assim, olha, só tem o mal. Porque eu não encontro com o mal. O mal, ele passa por mim despercebido. Mas o bem, ele está no meu caminhar. Não é negar que ele existe. Exatamente, gente. Não é isso. É a forma com que você lida com a situação. Se você sai de casa e alguém no trânsito passa à sua frente, aí você solta um belo de um palavrão, pô, você já viu, né? Então eu sempre penso, meu negócio é sempre com motoqueiro, né? Eu sempre penso, Deus, que ele não encontre um pior que eu. É real, porque na realidade, no trânsito, eu tô sempre atrasada, né? Então eu sei que às vezes eu faço algumas coisas que também não são legais. Mas aí quando eu passo o motoqueiro e ele vai cortando, eu falo, que ele não encontra o pior que eu. Ou então que eu não encontro o pior que ele, né? Também, vou pensar nisso. Mais alguém? Estão perguntando. Isso porque ele disse que não trouxe nenhuma pergunta. Por que muita gente prefere o mundo material do que o mundo espiritual? Uau! Se eu te falar porque é gostoso, você acredita? É gostoso, não é? Gostoso dormir numa cama boa. É gostoso comer do bom e do melhor. É gostoso passar. É gostoso? Estou falando que é ruim, não. Agora, é muito fácil a gente se acomodar naquilo do que é gostoso, né? Do que fazer um movimento e falar assim, e agora? Vou fazer um movimento, vou sair e vou tentar favorecer aquela pessoa que não tem a mesma sensação que eu, prazerosa.
a matéria ela é muito prazerosa. E é muito fácil se perder com ela. Mas qual é a nossa proposta? Qual é o nosso propósito? O que eu quero? O problema não é a matéria ela existe para a gente usufruir. Mas será que eu permito que ela me domine ou eu domino a matéria? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento que eu tenho que dominar a matéria, eu posso até comer aquela bola de sorvete maravilhosa, mas uma só basta, não preciso comer duas. A segunda eu posso dar para alguém que precisa. Exatamente. Posso fazer uma pergunta para você? Posso fazer uma pergunta para você? Como que você age em relação aos seus brinquedos? Se eu precisar de um brinquedo seu, você me doa um? Essa aqui foi de coração. Tá, por exemplo, eu vou querer... Hot Wheels, você dá um Hot Wheels? Esse é colecionável. Eu sei que criança tem tempo para Hot Wheels. É assim que o material funciona na nossa vida. A gente precisa entender que ele está aqui para nos servir, mas que a gente não pode ter um apego muito grande a ele. Entendeu? Obrigada, viu? Mais alguém? Bom, se vocês não fizerem, a gente faz. Chamada oral. Chamada oral, olha, chamada oral. Visto que o Espiritismo ele prega sempre a evolução, né, um melhoramento, isso implica em transformação, mudança. Então nós não podemos ter aversão a mudanças, né? Ainda que o Espiritismo em si, não a doutrina, mas o Espiritismo é uma prática humana, tem ritos humanos e como nós, ele também pode ter suas imperfeições, né? Então, quais mudanças vocês veriam como benéficas para o futuro do Espiritismo? Bom, eu gosto muito dessa fala de Jesus, que ele fala o seguinte: não se coloca remendo novo em pano velho. Conhecem essa frase? Essa frase, ela fala o seguinte: não adianta você querer aceitar o novo se você não deixa para trás aquilo que é velho. A doutrina, a essência doutrinária, os princípios e valores doutrinários, ela é eterna, porque fala de amor, fala de compreensão, assim como Jesus, assim como outros trabalhadores do bem, tá? Outros líderes religiosos, inclusive no mundo inteiro. Quando você fala de budismo, fala também de amor, exatamente. Então, assim, essa base não se perde, tá? Qual que é a questão? A gente tem que procurar manter a mente aberta e acompanhar a evolução social, etc, etc, etc. Então, a gente não pode tomar cuidado para não transformar a doutrina em algo dogmático. Essa é a nossa questão, tá? Só que para você fazer ter esse cuidado, eu falo que é uma linha muito tênue entre o que a gente chama de disciplina e o que a gente chama de aceitação do novo, tá? Então, mas se você tem por base, lógico, qual que é a nossa base? A obra de Kardec, tá? Até agora não houve nenhum movimento da espírita que ainda cobrisse ainda, que ultrapassasse os ensinamentos Kardec, vamos dizer assim, tá? Porque todos eles eles acrescentam sempre alguma coisa, mas nunca contradiz o que está dito. Não sei se eu consegui explicar para você. Você quer complementar alguma coisa? A gente já sabe, estamos cientes que Kardec veio trazer uma nova linguagem para a gente, certo? Então, em cima disso, tudo que vai vir, a gente precisa analisar. No primeiro caso, vamos analisar o que está chegando de novo. Se você vê que aquilo entra dentro das obras, por que não? Que nem, por exemplo, a tecnologia. Que centro espírita vai ficar sem tecnologia? É um novo. E a tendência é cada vez mais. IA, por exemplo, né? A Mariana é craque em IA, adora.
Eu tenho aversão, porque não sei mexer, claro. Então, e aí para mim, esse novo, por exemplo, da tecnologia, é uma coisa assim que eu ainda não passei por ele, entendeu? Mas a Mariana é muito boa nisso, ela cria muita coisa. Então eu sei que eu vou ter que pedir para ela uma hora, se eu tiver que usar. Mas estou vivendo sem usar isso. Então a gente precisa ver que esse novo que chegue para nós, ele não vai tirar as bases nossas, o alicerce. Não vai tirar a caridade, o amor, né, a bondade, o aprendizado, escutar o outro, a nossa reforma íntima, que nós acabamos de falar, que são os nossos princípios básicos. Né? Porque para você ser um bom trabalhador espírita, você precisa disso. Não só da sua mediunidade. Porque ela sozinha não se basta. Tá? Você tem que estar em constante movimento. Às vezes você, nossa, ai meu Deus, recebi tal fulano de tal, através da psicofonia. Mas se não tiver, se o médium não tiver ali a base, você vai duvidar. Porque ele pode estar sendo o quê? Exatamente, fascinado. É isso. Então, a gente precisa, né, ter um olhar para o novo, mas trazer esse novo com muita segurança para os que chegam. Porque nós que somos trabalhadores da casa, a gente precisa estar bem embasado. Porque quem chega na casa, chega às vezes até com uma sede para esse novo, e se você não tiver alguém que te direcione, aí pode se perder. E não é isso que nós queremos. Foi esclarecido. Deu para esclarecer, senão você tem que falar. Vocês têm algum exemplo concreto disso? Uma proposta de mudança, algo que pode ser bom para melhorar o espiritismo? Melhorar o acolhimento a novos membros, por exemplo, algo assim? Cada casa tem o seu método de trabalho. Toda casa tem o seu método de trabalho. Então, toda casa tem um grupo que é responsável pelos trabalhos. Quando o grupo trabalha em harmonia, a gente vê que todos os trabalhos eles andam em sincronia, vamos dizer assim, tá? Mesmo que agregue algo novo, sempre é passado pelos membros da casa e a casa muitas vezes aceita. Por exemplo, que é um trabalho muito bacana, trabalho no rádio. Você tem a divulgação doutrinária, não precisa vir a pessoa sentar, vir aqui ouvir a palestra. Hoje você pode gravar, hoje é utilizado o recurso da internet e a gente pode divulgar para o mundo inteiro. Isso é algo novo que funciona. A questão é, até que ponto, por exemplo, vamos fechar a casa e vamos só trabalhar com a internet. Mas e aí o acolhimento pessoal, como é que fica? Isso aqui, né? Entendeu? Então, assim, saber equilibrar, saber o ponderamento é necessário. Aí é o que eu gosto muito do Kardec, quando ele fala a cada 3 páginas que você lê, bom senso. Você pega a obra doutrinária, está escrito lá, bom senso a cada 3, 4 páginas que você lê. É sempre assim, bom senso, tá? Então é sempre fazer uma análise, avaliar, ver se não vai de encontro, vai contra a questão doutrinária. Por exemplo, horário, tipo de trabalho, até que ponto o trabalho pode estar dentro da doutrina, até que ponto pode ser dogmático. Cada casa sabe da sua necessidade, tá? Cada casa sabe. Cada casa tem a sua parte boa e tem os seus gargalos também, porque aí eu fico com Sócrates. Não há nada que não pode ser melhorado. Quando ele fala só sei que nada sei, porque quando a gente fala que sabe tudo, é porque ficamos estagnados. Quando nós ficamos estagnados, nós viramos aquele pano velho. Aí não adianta vir a novidade, porque não aguenta. Entendeu? Então, assim, quando ele chega no sei que nada sei, espera um pouquinho. Significa que tem sempre algo a aprender, sempre algo novo a melhorar. Essa é a mentalidade. E lembrar que a doutrina espírita ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Só tem que tomar cuidado para não transformar regras em dogmas. Só que é uma linha muito tênue. Essa linha é tênue. Entende? Aí vai de acordo com a realidade de cada grupo de trabalho.
Não tem como falar assim, em tal lugar funciona, porque é um caso que funcionou lá, mas às vezes funciona lá e não funciona cá. E essa beleza também das casas, que isso eu acho muito importante, é essa autonomia que cada casa espírita tem de fazer o seu grupo trabalhar em benefício do próximo. Todos eles têm o propósito comum, ajudar os outros dentro da ordem doutrinária. Tá? Mas cada casa tem a sua realidade. Então não adianta eu falar assim, lá funciona, mas lá pode funcionar, mas aqui não. Essa beleza também, essa dinâmica é muito boa também. Cada casa tem a sua autonomia, para que o grupo esteja dentro da sua harmonia, acordado, e fazer o trabalho, seguindo o propósito que é levar Jesus adiante. Tá? Deixa eu só fechar. Eu tô falando. O que eu acho muito bonito da nossa doutrina é que nós, se o espírita tiver ao contrário daquilo que eu vou falar, se alguém aqui estiver pensando ao contrário daquilo que eu vou falar, lembra-se que você não é espírita, você está espírita. O que eu acho lindo da nossa doutrina e de que Kardec coloca para nós é que nós aceitamos qualquer irmão que venha de uma outra doutrina e nós acolhemos ele como se ele fosse da nossa própria doutrina. Isso é perfeito, porque a verdade não só mora aqui, como mora em outras doutrinas também. Então não podemos criticar nenhuma outra doutrina. Nós temos que tentar entender. E não achar que a nossa é a melhor. Porque quando a gente para e acha que a nossa é melhor, a gente para de enxergar o outro. E o nosso movimento não é esse. O nosso movimento é acolhimento. Quando a nossa doutrina deixar de ser acolhimento, aí nós não estamos mais vivendo Kardec, e muito menos que veio antes de Kardec, o nosso irmão Jesus Cristo. Lembra sempre disso, o acolhimento. Jesus trouxe um monte de novidade, novidade velha. Quando você pega os próprios ensinamentos de Jesus, quando ele fala, eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento, ele pegou um grupo de pessoas que deturparam as leis antigas, e ele falou, não, aí ele faz os 6 adventos, ele faz um acréscimo, isso aí está no Sermão do Monte. Aí ele pega e faz um acréscimo, foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, não é? Mas eu porém vos digo, que se alguém lhe bater a face direita, dê outra face. Então ele ensina um outro caminho para a gente. Ele não contradiz, ele continua com o caminho do amor, porém de uma forma diferente, com um olhar diferente. Tanto que ele não foi aceito aos líderes religiosos de sua época, né? Dentro da sua época. Mas ele veio com um novo falando, vamos perdoar. Todos nós somos irmãos. Quando ele fala, ele é meu pai, que o pessoal achava um absurdo, que já se viu falar que Deus é pai, e ele falava. Então esse é o novo, mas sempre com o mesmo princípio e propósito, lei do amor. Essa não falha. Se a novidade vem com esse princípio e com esse propósito dentro da lei do amor, tá dentro, vamos dizer assim, tá na reta. Faz o análise do tripé. É o tripé. Foi esclarecido? Obrigado. Gente. Aqui, Depois tá certo, que tá esperando já. Por gentileza, eu gostaria de saber quais são as sensações que o médium tem no dia ou até nos dias que antecedem a reunião mediúnica e se isso é danoso fisicamente para o médium. E se persiste mais tempo. Ótima pergunta, né? Que quando a gente fala em médium, e principalmente médium de psicofonia, muita gente tem, eu trabalho, dou aula para médiums que chegam no nosso estúdio. E esse ano, 4 desistiram. Aí eu vou saber por quê, né? Sandra, não estou pronto. Sandra, nossa, mudou muita coisa. Eu estou percebendo umas coisas. Não, eu não estou pronto.
Né? O trabalho chegou, mas o trabalhador não está pronto, a gente respeita, porque cada um tem o seu momento. Então, eu vou dar depoimento da minha pessoa, sem pegar as nossas obras, tá? Eu, quando antecede o trabalho mediúnico, que é às terças-feiras, aliás, eu estava sentada aqui fazendo a prece, e aí um amigo se aproximou e eu comecei a ficar muito emotiva. Muito. Aí eu pedi ao meu mentor para que ele não deixasse que essa emoção fluísse, entendeu? E o gostoso quando você sente isso é que você sabe que você está amparada para esse trabalho. Porque é um trabalho que a gente faz de resgate aos nossos irmãos sofredores, né, que não têm ainda esclarecimento da passagem do plano terreno para o plano espiritual. Então a gente empresta o nosso corpo para que eles possam utilizar da nossa voz. Isso é lindo. Eu levei 11 anos para aceitar essa minha mediunidade. Porque eu também fui como esses alunos que eu não queria. E o que me segurou na casa espírita, até falei para o Anderson, foi o trabalho com jovens. Foi isso que me segurou dentro da doutrina. Né? 38 anos de doutrina. Já desisti algumas vezes por conta disso. Por não saber lidar com os anteceder do trabalho. Porque para cada médium funciona de um jeito. E para mim era muito, porque às vezes ficava muito dolorido. Passava o dia todo assim, com dores no corpo. Não sabia trabalhar, né? Vamos estudar. Porque estudando a gente aprende a lidar com esses sintomas. Já a mente já conectada a esse irmãozinho, então eu tinha assim sugestões de algumas coisas. Por exemplo, dirigindo, quero ver você entrar naquele poste. Joga o seu carro ali. E aí você tem que, primeira coisa, se conhecer. Ó, voltamos de novo, no se conhecer, para saber se essa sugestão é sua ou é do irmãozinho. Tá? Eu não queria tirar minha vida. Mas no começo para mim foi muito difícil. Porque eu não sabia que era meu e o que era do meu irmão. Então eu sofri muito com isso. Agora hoje já fica mais fácil. A gente dialoga. Ele senta do meu lado no carro e eu já vou falando com ele. Não adianta. Vai lá para a casa espírita, que lá tem uma equipe que está te esperando. Mentalizo e através da minha mente ele já vai para a casa espírita. Porque você sabe que todas as casas espíritas têm uma grande proteção. Acima da casa espírita existe um pronto-socorro. Quando você vem do trabalho mediúnico, esse irmão que é resgatado, ele passa por esse pronto-socorro e depois ele é levado para um hospital, onde ele vai ser tratado. Então, essa sugestão é muito difícil para quem está começando. Eu estou falando assim, da pessoa que está começando. Mas, se você for estudando, tudo fica mais fácil. Se você sentir que aquilo não é seu, dialogue, faça uma prece. Peça para o seu anjo da guarda, ou seja, para o seu mentor, uma proteção e ele vai te proteger. Mas não deixa de acolher. Não sinta medo. Se ele veio e se aproximou de você, é porque existe uma afinidade entre você e esse irmão. Então ele só está precisando de um socorro. E você é a via do socorro. Utiliza isso. Esclareceu? Ô Sandra, Oi. Duas coisas. Essa história do poste aí, na minha carreira eu investiguei vários acidentes de trânsito, nunca pensei nessa hipótese da mediunidade nos acidentes. Falando sério agora, você falou um negócio importante, que você desistiu várias vezes. O que te levou a insistir nisso? A primeira vez que eu desisti, eu achei, estava até falando com a Mariana, né? O novo que ele falou. Eu trabalhava com evangelização e mocidade e não aceitava a minha mediunidade, tá? E aí, uma parceira de trabalho me questionou porque eu estava ajudando os jovens
a concentrar-se. E ela disse que eu estava fora daquilo que Kardec colocou. E a minha vaidade ficou lá ferida, né? Machucada. Então eu falei assim, vou largar tudo. Vou largar tudo. Aí, existem alguns irmãozinhos, né? Que a gente não se conhece, que eles também aproveitam disso e vai dizendo, é verdade. Ela fez isso porque ela queria te magoar. E a gente vai aceitando isso. Então eu não consegui tirar a trave do meu olho, tá? Que é essa trave que está no Evangelho, e eu deixei. Depois, uma pessoa da casa, Dona Helena Betiol, que eu não sei se vocês conhecem, foi até a minha casa, meu lar, e sentou comigo e conversou. Aí eu voltei. Logo depois, eu estava numa sessão mediúnica e eu vi todo o desenlace de um suicídio. A pessoa colocando a cota, aquela coisa toda. Falei, não, tem que largar isso. Por que eu estou vendo isso se eu não posso fazer nada? Se eu não posso salvar esse irmãozinho? Olha eu de novo, né? Me questionando de novo. Larguei de novo. Eu levei 11 anos para aceitar a minha mediunidade, tá? Aí eu entendi que esse era o meu trabalho. Que o trabalho não era eu prevenir, mas era eu ajudar a acolher aqueles irmãozinhos que estavam ali necessitados e que já fizeram a sua passagem. Depois, com o tempo, eu venho entender que eu também posso ajudar isso não acontecer. Mas primeiro eu tive que me enxergar, que me aceitar, para depois a gente desenvolver um trabalho de acolhimento, né? Que hoje faz 11 anos que eu faço um trabalho de atendimento ao público na casa. E aí a gente passou por várias espécies de irmãozinhos que também queriam sair, né, desse processo vida. E a gente hoje faz um trabalho voltado a isso. Quer dizer, agora no Setembro Amarelo, a gente intensifica esse trabalho e tem dado muito resultado, graças a Deus. Respondi essa pergunta. Sandra, você viu que eu não combinei com ninguém, né? O convite que eu te fiz. Então você já acabou de carimbar. Eu queria saber que uma vez eu vi num livro, a gente sabe que quando a pessoa morre, o espírito se desliga. E eu vi num livro que um deles ficou perdido, assim, não aceitava, e ele ficava vagando no cemitério. E aí, assim, a gente vê que algumas cidades, igual Jaú, faz passeio à noite no cemitério. Isso é correto? E aí, assim, eu fico pensando que se tem os espíritos que ficam perdidos, vagando no cemitério, as pessoas indo fazer visitas a passeio no cemitério, assim, isso afeta os espíritos que estão lá? Você está falando com uma pessoa que gosta de passear no cemitério. É porque eu queria entender. Gente, você está falando com uma pessoa. Eu quero saber mesmo. Porque assim, tem muita gente que vai ter curiosidade. Eu entendi a sua pergunta. Eu entendi. Gente, só para descontrair, tá, gente? É que é o seguinte, a questão do cemitério, você fala o seguinte, na questão de respeito aos mortos, respeitar as pessoas que estão lá. Quem vai pra ver, faz tudo bem, tudo bem. Eu acho que tem gente que vai, molecada, pesado. Vamos lá. Existe uma palavra chamada respeito, tá? Quando a gente entra em algo sagrado, e quando eu falo sagrado, seja uma casa religiosa, seja a nossa casa, seja a casa dos mortos, que é o cemitério, que lá também tem espíritos, isso é um fato, devemos ter respeito, tá? Quando a pessoa entra no tom de brincadeira, pra debochar, é uma falta de respeito. Obviamente haverá quem não gosta, tá? Então é a questão. Quando eu falo para vocês que eu gosto de cemitério, uma vez eu lembro que eu sou aquela pessoa que senta e reflete. Então, e a minha última reflexão foi dentro de um cemitério. A mãe de uma prima minha desencarnou, a gente foi logo depois da pandemia. Ela foi no
velório da mãe dela, todo mundo foi embora, aí eu fui visitar o túmulo de um primo meu que morreu na pandemia. Gente, eu sentei ali e fiquei olhando para aquele monte de túmulo e falei assim, nossa, quanta história tem aqui. Será que essas pessoas sabem da história que foi deixada aqui? Então, assim, você tá... e por incrível que pareça, eu tenho fascinação ainda para ver a data de túmulo. Sabe aquele túmulo antigo? E tem gente que lá em São Paulo faz, inclusive, esses tours para conhecer esses túmulos antigos. Já viram? Acho que é o Cemitério da Consolação, né? Então, quando você vai com respeito, da mesma forma que você entra com respeito dentro de uma igreja, a título de conhecimento, ou curiosidade para aprendizado, aí eu vou trazer a mesma coisa de Kardec quando ele fazia as perguntas aos espíritos para conhecimento, para aprendizado. Entende? Não tem problema. É óbvio que qualquer lugar não é lugar de desrespeitar. Discordar é uma coisa, as pessoas podem discordar, mas desrespeitar é outra. Eu entendi essa pergunta, tá? Que seria assim, e os espíritos que ali estão, eles se incomodam? Depende da situação. Tem alguns espíritos, tem uns que estão tão perdidos no deles. Exato. Só que tem espíritos ali também, a gente não sabe a condição de cada um, que às vezes estão tão perdidos no seu estado de sofrimento que nem sabe que está passando encarnado ali por brincadeira. Vai muito da condição mental, essa aqui, ó, da condição de cada um. E tem aqueles que tomam posse mesmo e falam que aqui é a minha casa. Tá? O ideal, qual é a recomendação? Que em qualquer lugar que a gente entre com o respeito, seja numa igreja, qualquer igreja, seja no cemitério, seja na casa de alguém, a palavra-chave é essa. Tá? Quer esperar alguma coisa? Eu vou nesses passeios porque eu também adoro o cemitério. Eu faço companhia. Mas nesse tipo de passeio, você foi alguma vez em algum? Não? A primeira coisa é primordial, já logo na entrada, eles dão todas essas orientações. Respeito. Quem tiver aqui, ele pede, porque tem gente que, às vezes, eles fazem as encenações de alguns vultos jauenses. E faz a encenação com atores. E tem gente que vai, muita gente, às vezes, e não tem como enxergar e ouvir, porque eles não tem caixa de som, não tem sistema de alto-falantes lá dentro, e sobem em túmulos. Então eles pedem, eles param, pede para descer, porque ali é respeito. Você está subindo na mesa da sua casa, você não vai subir. Então eles, a todo momento, eles dão todas as orientações. É um passeio muito interessante. Nem sempre é agradável para quem tem a tendência a receber essas energias. Não, porque na última vez eu não consegui ficar. Não consegui. Não consegui ficar. Mas eles vão com muito respeito, e eu acho que quem vai lá também não vai para desrespeitar. Eu acho que vai justamente para entender essas histórias. Quem foi, a história porque não é só a história das pessoas, eles têm as histórias das arquiteturas lá também. Então quem vai aprender para isso. Eu acho que é difícil quem vai lá para satirizar ou para desrespeitar, para vandalizar, vilipendiar. Diferente quando vai um grupo de pessoas para realmente fazer assalto a túmulo, etc. Entendeu? Esses passeios são feitos já nos... Mas aí, não são só à noite. Eles não. Na época do Poli, do Júlio, tinha mais passeios durante o diurno. Mas não tem uma árvore. Tem gente que vai lá, rouba as torneiras, porque é um local vulnerável. E à noite, eles fazem em datas especiais. Às vezes eles pegam lua cheia, ou a sexta-feira 13, justamente para querer dar aquele clima de mistério. Mas não tem só durante a noite, não. Tem durante os dias também. É que não é muito divulgado, porque ninguém se interessa que ele durante o dia. Gente, a único... Pegando o gancho dela, precisamos tomar cuidado também com o passeio. Eu adoro o cemitério, mas quando está vazio. Vamos ouvir, pessoal. O que acontece? Vamos supor, minha amiga tem uma mediunidade, né? E aí ela vai num passeio desse. Então,
tem que estar preparado para aquilo que vai ver. Porque se ela tiver uma vidência, ela pode ver exatamente, será que ela está preparada para isso? Essa é uma preocupação que eu tenho, que eu aí vou com ela, né? Não falando mais do respeito, porque vamos supor que já tem um respeito, mas se tem uma mediunidade aí latente, entendeu? Não tiver preparo, a gente vai trazer o irmãozinho para onde? Para o nosso lar, para a nossa casa. E aí o que vai acontecer com esse irmãozinho? Ele vai querer chamar atenção. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então, a ir ao cemitério, eu sempre peço proteção. Seja durante o dia, seja à noite. Eu não vou à noite, tá? Mas peça sempre proteção, por quê? Porque nós somos médium. E essa energia que está lá, ela pode casar com a nossa energia. Se você está num dia feliz, você vai se reunir com espíritos felizes. Mas se você estiver num dia meio down, meio triste, você vai logo se reunir com que espírito? Exatamente. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Então, mesmo quando a gente vai para um velório, precisamos tomar esse cuidado. Nós que somos médicos. Também temos que tomar esse cuidado. Sabe, pedir proteção para nós. Eu, por exemplo, que sou um médium, também tenho a visão, então a gente vê ali, às vezes, o irmãozinho debruçado sobre o seu próprio corpo. Né? Aí você imagina, vamos supor, eu e você lá conversando, falando mal dele. Ele está escutando isso. Nossa, eu no meu velório levo um monte junto. Entendeu? Então, olha a nossa responsabilidade como espíritas. Tá? A nossa responsabilidade como espírita. Se você tiver uma coisa a falar do nosso irmãozinho que está ali, reze. Ore por ele. Ore. Se você não for orar, saia. É o que bem pouco faz. Exatamente. E agora você fica ali contando coisas dele e ele ali, ó, escutando. Contando segredo. Peraí, você não viu o que ele falou? Exatamente. Sim, né? Falando. Gente, mas nossa, foi ótimo, porque olha, ele tratava mal a mulher, a filha. Não é disso que ele está precisando. E aí, se ele vai escutando isso e ele fica raivoso, você acha que ele vai seguir quem? Então nós temos que tomar esse cuidado com os nossos irmãos. A sua postura diante é muito importante. Sabe? É muito importante. Aquele que não tem evidência, principalmente. Aquele que não sente, principalmente. Tome esse cuidado. Porque você está levando para a sua casa uma energia que não é legal. E aí alguém começa a ficar doente, você começa a passar mal, ou às vezes não, porque você faz oração, mas você tem um filho. Então, e principalmente se você não faz evangelho no lar. Analisem. Tá? Tome esse cuidado. Uma pergunta bem boba, minha pergunta talvez. Mas, por exemplo... Não existe pergunta boba. A gente que é da área da saúde, a gente fica sempre nessa preocupação, por exemplo, da cremação. Geralmente, quando vai cremar, eu escuto muito falar que tem que esperar 7 dias para o espírito não sentir. Existe isso? Nossa, eu vou falar. Nós estávamos no trabalho, na terça-feira, e um irmãozinho, ele deixou escrito que ele queria ser cremado, certo? Só que quando foi chegando a hora do processo, ele começou a ficar desesperado, porque ele não era espírita, e ele não entendera que era a passagem dele, e que ele já tinha feito a passagem. Mas ele seguiu. Quando ele descobriu que era ele e que iam colocar ele dentro, ele ficou desesperado. Ele começou a gritar. A gritar. E quem escutou ele?
Ninguém. Então a gente precisa tomar esse cuidado também. Muito cuidado, porque nós pedimos coisas que será que nós estamos preparados para a nossa passagem? Às vezes, exatamente, às vezes a gente se apega ao carro e aí o nosso familiar vende o carro e a gente fala, por que está vendendo o carro? E aí eu fico lá no carro, aí vou junto com o carro. Estou apegada a esse carro, como eu apego a casa, às vezes um brinquinho, joias, né? O Chico tem uma história ótima. Quando ele foi visitar um amigo dele e o... No livro, não era Mecanismo, aquele do livro da mediunidade, antes do Mecanismo, no Domingo da Mediunidade, acho que capítulo 28, a moça fica presa no espelho. É isso aí. Dá uma visitada lá que você vai entender. É bem por aí. Por isso que nós, espíritas, a gente faz a reforma íntima para não ficar pego à cadeira. Ou o lugar que eu sento na mesa mediúnica. Então a gente precisa tomar muito esse cuidado. Para algumas pessoas é normal. Ela sabe que fez a passagem dela, vai ser recolhida pelo familiar, né? E aí ela não vai nem ao velório dela. Mas nem merecimento, né? Aí entra na questão que ele perguntou, porque algumas pessoas são apegadas à matéria. Entende? Então não é o fato da cremação em si. Porque se não fosse a cremação e a pessoa não entende que fez a passagem, ela pode ficar com o corpo apodrecendo. Ela está apegada a isso, né? Porque ela está apegada, exatamente, à matéria. Isso é o apego à matéria. Então, quando a gente vem, traz essa mensagem no desapego à matéria, entender que nós temos uma vida além, a matéria é útil. Mas nós temos uma vida além da matéria. Quando a gente traz consigo esse entendimento, na hora da passagem, vamos dizer assim, o sofrimento é menor, porque a gente não sabe como é que vai acontecer. Eu acredito que ninguém tem pressa aqui, né? Mas a gente não sabe como vai ser. Mas quanto mais eu preparo o meu coração para entender que o outro não é meu, que a cadeira não é minha, que o cargo não é meu, que eu estou aqui para contribuir dentro daquilo que eu tenho útil, lembrando, né, do livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho, ponto. Então, enquanto eu estou sendo útil, legal, mas sem apego. Esse é o segredo. Então, não é a questão da cremação em si, tá? É a condição que o espírito está apegado ao corpo, se ele está preparado para fazer essa passagem, tá bom? Mas tem alguma coisa do Chico, né, dizendo, tem histórias do Chico. Uma delas diz que ele recomendava 72 horas, né? Sim. Que era o tempo de lidar assim, totalmente o espírito do corpo. Não devia ser cremado antes disso, porque aí o espírito sempre. Sim, e quanto à roupa, né? Eles falam para você dar assim, uns 30 dias para mexer nas coisas do nosso irmão, né? Por quê? Porque quando ele já vê todo esse movimento, porque a gente não sabe, né? De repente ele está na casa e ele vê todo o movimento sendo feito com coisas deles, né? Ele se sente muito mal. Então a gente precisa dar um tempo para mexer nas coisas, para que a espiritualidade possa agir o tirando dali. E aí, como que a gente deve, alguém deve estar perguntando assim, como que a gente deve então proceder? Oração. Sempre oração. Sem questionamento. Tá? Porque o nosso pensamento é mais rápido do que o acender de luz. E o nosso irmão vai sentir essa energia. Claro. Na questão dos objetos, eu cuidei muito da avó do meu marido, né? E eu sei que ela gostava dos santinhos dela. Então, assim, quando ela desencarnou, eu sabia qual roupa que ela queria, eu sabia tudo que ela tinha pego. Tinha objetos que era da mãe do meu marido, que a mãe do meu marido, ela desencarnou quando ele tinha 6 anos, então tinha objetos dela. E aí, ninguém queria, a casa ficou fechada, os objetos dela ficou lá e ninguém queria fazer. Então fui eu com a dona Vicentina, vocês conheceram a dona Vicentina, tá? Eu falei assim, dona Elvira, a senhora me dá licença, pedi mesmo, a senhora me dá licença, mas agora a gente precisa desfazer o que ficou.
Peguei os santinhos dela, deixei no cruzeiro tudo juntinho, nem separei. Falei, ó, estão tudo irmãozinho aqui, não separei. Peguei as roupas, fiz a doação. Aí até a Dona Vicentina virou para mim e falou assim, mas essas roupas que era da mãe do João, é a história da mãe do meu marido com ela, não me pertence. Ela guardava pela memória dela. Então a gente tem que aprender. E pedindo sempre, ó, com licença, agora eu vou fazer o que foi, que tem que ser feito. Sempre. E sempre procurei atender os desejos dela. Tinha objetos que ela queria, tinha objetos que ela fazia questão que fosse para tal lugar. Como eu conheci ela em vida, então eu procurei atender as necessidades dela em vida. Depois que ela desencarnou, atender. Porque é uma forma também de demonstrar carinho e respeito. Mesmo que você tenha que desfazer dos objetos. Mas peça licença, faça uma oração. Fala, ó, agora chegou a hora, sabe? Conversa, eles escutam também. Da mesma forma que a gente tem saudade deles, a saudade é daqui para lá e de lá para cá também. É dos dois lados. Então, quanto mais demonstração que a gente tem de carinho e respeito com a pessoa. Ah, Mariana, mas você é espírita, você acredita? Não, mas eu acredito que a mente dela gostaria de ser respeitada. Isso é que a doutrina espírita nos permite, entender o outro. Isso faz parte do homem. Entendeu? Que nem minha mãe também, quando faleceu, a minha maior preocupação foi em saber se o padre foi até lá. Porque minha mãe era católica. Para mim, não faz sentido, mas para minha mãe fazia sentido. E o meu coração só acalmou quando minha prima falou assim, sim, ele foi. Porque nós passamos o dia todo esperando a minha mãe fazer a passagem dela. Ela só esperava meu irmão chegar, que mora fora, né, de Barra Bonita, e aí ela se desligou por completo. E a gente teve o tempo de despedir, de conversar, e eu sou muito grata. Eu não me desesperei, porque a casa da minha mãe, porque nós ficamos lá nessa espera, ficou cheia de pessoas que foram lá nos socorrer, né, Silvana? De pessoas que foram lá nos socorrer, nos ajudar naquele dia que a gente tinha que passar até o momento em que tudo se faria necessário para que o espírito dela se tornasse e ficasse em paz. Então, gente, lembre sempre, você pode estar numa doutrina e o seu ente querido numa outra. Respeite os desejos do outro. Aquilo que a Mariana falou. E isso faz parte do homem de bem. Faz parte de você olhar para você. Porque aí você está olhando o outro nas suas diferenças. Sim, isso é amor, tá? Isso é amor. E não importa o que as pessoas falem para você. O importante é que o seu coração esteja em paz. Quem faz a prece de encerramento para nós? Já. Foi muito rápido. Então vamos serenar os nossos corações. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que trouxe sua mensagem maravilhosa. Aos nossos queridos irmãos espirituais que prepararam esse ambiente, agradecer a eles. Pedir para que a gente possa sair daqui melhor do que entrou, para que essa energia seja bem absorvida e que a gente possa, através dela, fazer brilhar os nossos corações, fazer resplandecer a luz do nosso amor, que possa seguir adiante e alcançar aquele que necessita um pouquinho dela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.